Alô você! Alô você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva e no vídeo de hoje eu vou ajudar você a analisar e calcular este limite. Se você gostou dessa ideia, já assina a lista de presença da nossa aula deixando um joinha neste vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Pega um lápis, um caderno e vem comigo. Bom, para começar a analisar esse limite, primeiro a gente tem que observar que essa função aqui, ó, que tem numerador e denominador, ela é uma função racional, certo? Então, o domínio dela, vamos chamar ela de f, é o conjunto dos números reais, tais que a gente não pode zerar esse denominador. E o número que vai zerar o denominador é o número x igual a 2. Então, a gente coloca aqui que x pode ser qualquer um, exceto 2, porque não pode dar zero no denominador. Bom, quando a gente tira o denominador dessa forma, a gente já sabe que, mesmo ela sendo uma função racional, a gente não pode usar a RSD. O que é a RSD? É a regra da substituição direta, porque para usar essa regra, esse limitando aqui precisa fazer parte do domínio e a gente acabou de mostrar que não faz. Se você não sabe o que é a regra da substituição direta, eu te convido a clicar aqui em cima no canto superior direito e assistir a nossa playlist com alguns exercícios sobre a regra da substituição direta, que você vai ficar filé em analisar limites usando essa regra, tá ok? Bom, mas a gente volta pra cá, porque já que a gente não pode usar essa regra, a gente vai analisar de uma outra forma. Eu vou mostrar pra vocês o que pode e o que não pode ser feito neste caso, tá bom? Então, vamos lá. O que o pessoal tá fazendo e que não é legal fazer? Eu vou mostrar por que não pode, por que não tá legal em fazer isso. Então, vamos lá. Vou colocar aqui de azul. Primeiro, o pessoal tem, desculpa, não é vermelho, é azul. O pessoal tem racionalizado aqui o denominador e o numerador, multiplicando pelo x ao quadrado na raiz menos 4. Até aí, tudo bem. Na maioria dos casos em que a gente tem raiz no limite, é perfeitamente factível fazer isso. E aí, quando a gente faz isso, o que acontece com esse limite? Quando a gente multiplica aqui no numerador uma raiz com uma raiz, a raiz some, né? E sobra x ao quadrado menos 4. E ela vai lá para o denominador. Então, eu vou colocar x menos 2 vezes a raiz de x ao quadrado menos 4. Até aí tudo bem. A galera agora vai fazer o seguinte, a galera percebe que lá no numerador a gente tem um produto notável, que é a diferença de dois quadrados. E aí, o que é essa diferença de dois quadrados? Ela pode ser trocada pelo produto da soma pela diferença de dois termos. E lá no denominador eu vou manter x menos 2 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 4. E aí, olha só que legal, eu posso simplificar o x menos 2 com x menos 2. E sobra, vou colocar do lado de cá, deixa eu voltar para o azul. Sobra o quê? Sobra limite quando x tende a 2 pela direita. Sobrou lá no numerador x mais 2 e sobrou no denominador x ao quadrado menos 4. Olha só. O pessoal está dizendo que isso é a mesma coisa que limite quando x tende a 2 de x mais 2 vezes o limite quando x tende a 2 pela direita de 1 sobre a raiz de x ao quadrado menos 4. Ou seja, estão dizendo que o limite do produto é o produto dos limites. Isso seria verdade se esta função e esta função tivessem limites existentes, ou seja, se o limite de ambas existisse, desse um número real qualquer. O que não é verdade. Não é verdade porque, vou colocar aqui de verde, esta função aqui é uma função polinomial, então eu posso usar a RSD nela, porque o 2 faz parte do domínio, então o limite dela dá 4. Mas essa função aqui não vai dar 4, não vai dar número. Quando x tende a 2 pela direita, aqui embaixo vai ficar muito próximo de zero, vai ficar 4 menos 4, que vai ficar muito próximo de zero. E o número 1 dividido por algo que está muito próximo de zero tende ao infinito. E aí, o que você tem lá em cima? Você está multiplicando 4 com o infinito. Você não pode fazer isso,
Porque esse limite aqui existe e esse limite aqui não existe. Então, a regra do produto não pode ser aplicada ali naquele caso. Você pode fazer você vir direto para cá, ó. Vamos analisar esse limite aqui. O que é esse limite aqui? Quando x tende a 2 pela direita, isso aqui no numerador fica muito próximo de 4. E o denominador fica muito próximo de 0. E aí, ó, 4 dividido por algo que vai ficando cada vez mais próximo de 0, vai para o infinito. Isso pode ser feito. Ah, Jaqueline, eu gostei, entendi que eu não posso fazer pela regra do produto, que eu já tenho que ir direto no limite infinito, mas eu pensei que poderia usar a regra de L'Hopital aqui nesse caso. Será que eu posso? Bom, se você já estiver estudado derivadas, você pode. Se você não tiver estudado derivadas ainda, o único jeito é esse jeito aqui. Então, se você já estudou derivadas, vamos analisar isso aqui então pela regra de L'Hopital. Vamos apagar. E aí nós vamos lembrar que o quê? No denominador a gente já viu que se x for 2, isso vai ficar muito próximo de 0. E no numerador a gente percebeu que 2 ao quadrado menos 4 vai dar 0, então 0 sobre 0. A gente tem aqui então uma indeterminação. Observem, no caso anterior a gente teve algo que era parecido com 4 dividido por algo que estava se aproximando de 0. Não é a mesma coisa que isso aqui. Isso aqui é uma indeterminação. Isso aqui embaixo é uma aproximação. Então, só voltando para a gente ver que lá não poderia usar o L'Hopital, mas aqui pode. O que é o L'Hopital? É a mesma coisa que dizer que o limite quando x tende a 2 pela direita da derivada da função do numerador dividido pela derivada da função do denominador. Então, se a gente chamar de g a função x menos 2 e de f a função raiz de x ao quadrado menos 4, quem vai ser a f' de x e quem vai ser a minha g' de x? Nós precisamos calcular essas duas derivadas para jogar lá em cima na regra de L'Hopital. Bom, vou trocar aqui, porque senão vai bagunçar a minha notação, né? Quem vai ser a minha g' e quem vai ser a minha f'. Bom, se a minha g de x é x menos 2, a derivada de x menos 2 é a derivada de x, que é 1. Para calcular a f', a gente vai usar a regra da cadeia. Observe que aqui dentro do radical, a gente tem a função x ao quadrado menos 4. Então, eu vou chamar ela de u, x ao quadrado menos 4. E a minha função f de x, que é y, vai ficar raiz quadrada de u, porque eu troquei o x menos 2, x ao quadrado menos 4 por u. Então, isso aqui é a mesma coisa que u elevado a meio. Do lado de cá, ó, eu tenho uma u que depende de x, então eu vou calcular a minha du dx. A derivada de x ao quadrado menos 4 é 2x. Do lado de cá, eu tenho uma y que depende de u, então eu vou calcular a minha dy du. Para quem tá fera aí na regra do tombo para derivadas, eu vou deixar um link aqui no canto superior direito para você aprender L'Hopital e regras de derivação. A derivada de u elevado a meio é u elevado a menos meio, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz de u. Então, para fechar aqui, ó, a minha dy dx vai ser o produto entre esta derivada e esta derivada. Então, eu vou multiplicar o 2x por 1 sobre 2 raiz de u. Então, corta esse 2 com esse 2 e a gente tem x vezes 1, que vai dar x, e lá embaixo sobrou só o raiz de u. Lembrando, ó, volta aqui quem é que é o raiz de u. U é x ao quadrado menos 4, então vai ficar a raiz de x ao quadrado menos 4. Logo, a minha f' de x, volta aqui, ó, é x sobre x ao quadrado menos 4 dentro da raiz. Então, volta com essas duas informações e reescreve esse limite aqui, ó. Isso é a mesma coisa que limite para x tendendo a 2 pela direita. A f' é x sobre x ao quadrado menos 4 dentro da raiz, dividido pela g' de x, que a gente viu aqui embaixo, que é 1.
Então, esse limite é a mesma coisa que limite quando x tende a 2 pela direita, todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, né? Então, eu vou colocar aqui x ao quadrado menos 4 na raiz. E aí, agora a gente pode fazer uma análise desse limite. O que é esse limite? Esse limite, quando x tende a 2 pela direita, esse limite vai ser um 2, dividido por algo que vai ficar muito próximo de zero, ó. Aqui vai ficar 4 menos 4, que é zero. E a gente sabe que esse limite, então, é infinito. Esse limite é um limite infinito. Então, para concluir, o que eu posso dizer? Que aquele limite inicial que eu estava querendo calcular, de x ao quadrado menos 4 dentro da raiz sobre x menos 2, ele é um limite igual a infinito, ou seja, esse limite não existe. Ok? Então, você aprendeu aqui a fazer o cálculo desse limite usando uma análise correta e lembrando, você não pode usar a regra do produto aqui neste caso. Tá joia? Curtiu esse vídeo? Então dá um joinha aí pra mim. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito. Até a próxima aula e um abração.